Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Vaishlach, que significa e ele envia. Vamos falar um pouquinho da vida do nosso patriarca Yaakov. Eu quero mostrar para você algumas estratégias que o Eterno deu para ele, para que ele pudesse alcançar sucesso ainda mais agora que ele está retornando para sua casa. Ele já obteve sucesso enquanto estava com Lavan, e agora ele vai ter mais ainda nesse trato que ele vai ter de se encontrar com o irmão num momento que para ele vai ser um momento crítico da sua vida. O texto da Torá diz assim, Gênesis 32, 3 e 4, está escrito o seguinte: E enviou Yaakov mensageiros adiante de si a Esav, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esav, assim diz Yaakov teu servo, como um peregrino morei com Lavan e me detive lá até agora. Esses mensageiros enviados por Yaakov, eles podem significar duas coisas diferentes. Uma delas é que a tradição judaica diz que eram anjos. Aí você vai dizer assim, mas como assim, Rabino? Como assim ele envia anjos? Quem é que tem poder para chegar e enviar um anjo numa missão a não ser o Eterno? Então, nós temos o conhecimento disso, de que é possível você ter um anjo a seu dispor e você pedir a ele para fazer alguma coisa para você. Os nossos patriarcas tinham muita familiaridade com essa questão dos seres celestiais, dos anjos. Para eles isso era uma coisa completamente normal. O contato que eles tinham com o Eterno era uma coisa fantástica. E nós hoje precisamos retomar isso na nossa vida. Agora eu quero te mostrar que depois de ter enviado esses mensageiros e eles voltarem com uma resposta, Yaakov então faz uma coisa. Ele recebe do Eterno uma estratégia para que ele possa enviar um presente para o irmão. Para quê? Esse presente nós sabemos que tem a finalidade de aplacar a ira de Esav. Olha só o que está escrito aqui, né, na Torá. Gênesis 32, do 13 ao 21, diz assim: E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à mão um presente para seu irmão Esav, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esav, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás, são do teu servo Yaakov, presente que envia meu senhor, a Esav. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra, falareis a Esav quando o achares. E também direis, eis que o teu servo Yaakov vem atrás de nós. Porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, porém ele passou aquela noite no arraial. Vamos então para pensar em algumas coisas aqui. Primeiro, por que ele estava enviando os presentes? Porque o irmão, o último encontro que eles tiveram, houve um problema em que Esav jurou matar Yaakov. Então ele ainda estava com ameaça de morte sobre si. Segunda coisa é que, em qualquer lugar do mundo, se a gente faz alguma coisa errada, se uma pessoa erra de alguma forma e quer consertar o seu erro, o que ela faz? Qual é a estratégia? Manda um presente para a pessoa ofendida. Não é aniversário, não é data especial, manda um presente e depois vai e pede perdão. Essa é uma estratégia que é praticamente infalível, tá?
Então, essa é uma coisa muito interessante que a natureza humana aprendeu e a gente usa isso até os dias de hoje. Mas este presente carrega uma particularidade que certamente os irmãos perceberam na leitura da Torá que eu fiz. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. O total de tudo, 580 animais. Uau! Se ele mandou isso de presente para o irmão, é porque o rebanho dele era muito maior do que isso. Eu quero que você veja uma particularidade. Ele manda aqui os casais, tá? Ele manda 200 cabras e 20 bodes, ou seja, ele está mandando as fêmeas com os machos para poder fecundar as fêmeas. Qual é o propósito disso? Esse presente tem a finalidade de fazer com que Esav possa ter ainda mais recursos, ele possa ficar mais rico. Por quê? Porque mandando o animal, as fêmeas, junto com alguns machos, eles vão cruzar entre si e gerar novas crias, novas proles. E isso vai fazer com que o rebanho cresça. Então, eu não sei se você percebeu, mas Yaakov tem aqui a intenção de abençoar o seu irmão com riqueza através do presente que ele deu a ele. Perceba que a estratégia dele, ela tem por trás de si algo, um princípio espiritual que é muito interessante. Somente quem é uma pessoa generosa faria este tipo de coisa, uma pessoa com o seu coração voltado para o eterno. Só esse tipo de pessoa daria este presente, um presente que poderia gerar riqueza para outrem. Se você deseja dar um presente a alguém e essa pessoa precisa de recursos, seja criativo, ore ao Eterno e peça para que você possa dar de presente a esta pessoa algo que permita a ela que ela gere novos recursos. Aqui é muito interessante porque o povo de Israel, no seu princípio, era um povo agropastoril. Eles mexiam com agricultura, com pecuária. Eles não tinham indústrias, não tinham aquele monte de coisas que nós temos hoje. Mas, para que eles pudessem tirar o sustento para suas famílias, eles precisavam da terra, cultivar a terra, e dos animais, para que eles dessem cria, e através das crias dos animais, eles pudessem, então, obter todo o subsídio para criar suas famílias. Então, algo que é muito importante nós percebemos hoje, todas as vezes que nós precisamos fazer algo, que nós temos o desejo de abençoar alguém, vamos abençoar essa pessoa com algo que vai gerar riqueza para ela. Vai gerar algo físico e também algo espiritual. Então, um outro aspecto interessante dentro dessa questão está ligado à generosidade do coração de Yaakov. Ter um coração generoso é fundamental para cumprir a palavra do Eterno. Quando ele envia esses presentes, ele fica esperando o momento para ele poder viajar e encontrar com o irmão no dia seguinte. Só que a Torá diz que Yaakov ficou só. Capítulo 32, do verso 24 ao 30, diz assim: E Yaakov, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Yaakov, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E ele disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Yaakov. Ele disse: Não te chamarás Yaakov, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Elohim e com os homens e prevaleceste. E Yaakov lhe perguntou e disse: Dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas o meu nome?
e abençoou ali. E chamou Yaakov o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a El face a face e a minha alma foi salva. Amados, algumas coisas aqui que são muito impressionantes. Yaakov primeiro envia anjos. Agora, enquanto ele está sozinho, vem um ser, se materializa, um homem, na forma de homem, tá? E eles começam a lutar. E Yaakov pede para esse ser abençoá-lo. Mas abençoar em quê? Vamos aqui abrir um parêntese para essa questão. Yaakov precisava da bênção em que área? Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra bênção em hebraico, barak, significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. A prosperidade é a unção, é o contato que a pessoa tem com o eterno. Isso ele tinha muito. O sucesso, nem se fala. Fecundidade, já tinha 13 filhos. O que esse homem precisa mais? Ele precisava ser curado na sua alma. A bênção que Yaakov precisava era que o Espírito do Eterno arrancasse dele o medo e fizesse dele um homem diferenciado nesta área. Sabe por quê? Porque para Yaakov a sua vida estava por um fio, na opinião dele. Você entende? Então, na opinião de Yaakov, algo ruim ia acontecer com ele. E aí, irmãos, vem a seguinte questão. O que esse homem está pedindo de fato para esse ser? Que a alma dele fosse curada, que ele pudesse enfrentar as coisas que ele precisava, cara a cara, sem ter problema algum. Então, uma coisa que esse ser faz, ele primeiro pergunta a ele o seu nome, e ele diz, meu nome é Yaakov, eu sou o calcanhar do Eterno. Então ele passa a ser chamado, a partir deste instante, não mais de Yaakov, mas de Israel, que vem de várias raízes, mas uma das raízes que eu acho que é uma coisa muito linda, é da palavra sarita, que significa disputar, lutar para vencer. Também está relacionado com sarar, que significa governar. Por isso o nome dele significa aquele que luta com o Eterno e prevalece. Então, uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Yaakov carregou consigo uma herança espiritual, uma morachá, tão intensa, que naquele instante ele estava recebendo a plenitude dela, inclusive com a mudança do seu nome. Porque a mudança de nome implica também numa mudança de caráter, num aperfeiçoamento de seu caráter. Então Yaakov estava recebendo justamente isso agora do Hakadosh Baruch Hu. O Eterno estava entregando a Yaakov agora algo que estava mudando completamente o seu caráter. Irmãos, isso é uma coisa sensacional. Sabe por quê? Porque aquele problema que Yaakov tinha na alma, ele não vai ter mais. Ele vai enfrentar essas questões de uma outra forma. Então, uma coisa interessante é que a palavra diz que Yaakov viu El face a face. Ele viu o Eterno face a face. Mas, novamente, aqui quem aparece para lutar com Yaakov certamente foi o Mashiach. Porque ele tem o poder de abençoar Yaakov. E a Torá diz que a sua alma foi salva. A palavra salva aí, em hebraico, é natsal. E ela significa livrar, resgatar e salvar. A alma dele foi como que resgatada. Mas resgatada do quê? De uma opressão que ele estava vivendo até aquele momento, e ele não conseguia se libertar. Então, amados, isso é uma coisa muito importante. Nós temos necessidade, em determinadas áreas da nossa vida, que o Espírito Santo nos visite e nos liberte.
É necessário que nós estejamos a sós com o Espírito Santo, a sós com o Senhor, para que Ele venha e se encontre conosco. E ali Ele possa tratar da nossa alma. Ah, Rabino, mas isso não pode acontecer dentro de uma congregação, dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja? Pode. A Torá diz que foi sozinho. Mas existem momentos que isso acontece em público, onde você pode ter uma experiência com o Eterno, uau, profunda. Isso é algo fundamental. E você vai poder dizer, eu vi o Eterno através do Espírito Santo face a face. Isso vai mudar a vida da pessoa. Mas isso mostra pra gente que nós temos que pegar velhos hábitos e deixar para trás. Velhos conceitos e abrir mão deles e dizer, vai embora, eu não quero mais ter esse tipo de situação na minha vida. Eu não quero mais ter esse tipo de conceituação em minha vida. Mas para isso acontecer, eu e você temos que ter uma postura diferenciada. A Torá mostra para a gente que quando ele depois se encontra com o seu irmão, ele se prostra no caminho que ele está para se encontrar com seus irmãos, com seu irmão, né? Ele se prostra 7 vezes até que ele chega ao seu irmão. E quando ele chega ao seu irmão, a Torá diz assim, Esav correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Imagine o susto que Yaakov leva, porque ele está se prostrando 1, 2, 3, 7 vezes. Quando ele se levanta a 7ª vez, Esav dispara e vem correndo na direção dele. E de repente ele pula em Yaakov, abraça Yaakov, pega no pescoço de Yaakov, coloca o rosto dele e os dois começam a chorar. A tragédia que no coração de Yaakov iria acontecer se transforma num encontro emocionante. Irmãos, e a natureza humana é assim. A gente sempre fica pensando que vai acontecer uma tragédia. Nós nunca pensamos no bom. Nós pensamos já pelo lado ruim. E isso é um problema de alma que nós temos. Isso é um problema sério que aponta para algo dentro de nós que está precisando ser restaurado. Misericórdia. Então, irmãos, tudo isso Yaakov vivenciou momentos de tensão antes, durante esse encontro, esses momentos tensos, até que a tensão caiu por terra, quando Yaakov viu que o irmão não estava ali para matá-lo, mas para recepcioná-lo. Puxa vida, alguma coisa aconteceu. Então, quando Yaakov estava lutando com aquele ser, e aquele embate dos dois, produziu um resultado no mundo espiritual e um outro resultado no mundo físico. Yaakov pôde, então, ter a sua alma restaurada e viu agora que o seu irmão, que era seu inimigo, agora voltou a ser seu amigo e seu irmão de verdade. Então isso é muito importante, porque isso mostra para mim e para você que o Eterno deu uma estratégia para Yaakov, e ele pegou essa estratégia e seguiu. Não foi só do presente, o presente foi uma das coisas que ele fez. A estratégia maior é Yaakov se separar para poder orar e buscar a face do Senhor. Nesse separar-se, nesse momento que ele vai buscar a face do Senhor, é que o milagre vem e acontece na vida dele. É que a transformação ocorre nele e do lado de lá em Esav. E quando os dois se encontram, já há algo novo no coração de ambos para que esse encontro se torne algo tão emocionante como nós vemos aqui. Então, essa estratégia, irmãos, isso que o Eterno faz com a gente, é algo muito fenomenal, é muito importante. Nós precisamos valorizar esse tipo de momento, um momento que nós vamos para a presença do Senhor para buscar a face dele, um momento em que nós estamos diante dele para dizer assim, Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo e transforme a vida de fulano, beltrano e ciclano.
Mas o Senhor não vai fazer isso só na vida da pessoa, vai fazer na nossa vida também. Nós vemos, irmãos, que o Senhor ele sempre proporciona a cada um de nós esses momentos para tratar com a nossa alma. Para que a gente possa aprender algumas coisas, porque isso serve de aprendizado para nós, tá? Então, em face de qualquer circunstância, não tenha medo, não ache você que vai acontecer uma tragédia, uma desgraça, pensar coisa ruim. Ah, fulano quer fazer uma reunião comigo. Essa reunião deve ser algo muito bom para te abençoar, para trazer algo de proveito para a sua vida. Lógico, irmãos, eu estou falando de pessoas que não fazem as coisas erradas. Eu não estou falando de gente que sai por aí fazendo besteira e depois ela se encontra com o problema dela lá na frente. Não estou falando disso. Estou falando de gente honesta, de gente íntegra, de gente limpa. Que quando é para se encontrar com alguém, a pessoa se encontra para bênção, para vitória, para que aquilo possa redundar em algo de extraordinário para a sua vida. É isso, você entende? Então, Yaakov tem esse sentido. Esse encontro traz essa conotação para a vida do nosso patriarca. E o irmão dele pergunta e diz o seguinte, olha, o que é isso aqui? Quem são essas mulheres, esses meninos? Que são esses que estão contigo? Aí ele diz o seguinte, olha, estes são aqueles que o Senhor me tem dado. É minha família. Entendeu? Então, Yaakov agora vai falar com o irmão do que ele conseguiu enquanto ele estava na casa do seu tio. E uma coisa interessante é que quando ele fala dos presentes, Esaú diz que tem o suficiente e Yaakov diz que tem tudo. Gênesis 33:11 diz assim, toma peste a minha bênção que te foi trazida, porque Elohim graciosamente me tem dado, e porque tenho tudo. Isso significa que ele não tem problema nenhum com dinheiro, porque para ele um dinheiro é um meio, é um canal para abençoar a vida de alguém. Eu tenho tudo. O que Esaú quis dizer é que ele tinha o suficiente. Mas o suficiente para ele não era tudo. Se pudesse agregar mais alguma coisa, para ele estava bom. Aí a gente vê a diferença entre a pessoa que é gananciosa e entre aquela pessoa que sabe que tudo que ela tem recebido do Eterno tem sido bênção para a sua vida. Ainda que a pessoa não seja rica, mas ela tem tudo. Ser rico não significa ter muito dinheiro. Ser rico significa carregar dentro de si o potencial para produzir a riqueza. Porque a riqueza ela é produzida dia a dia, com trabalho, com estudo, com oração, com obediência à palavra do Eterno. E Yaakov aqui já estava rico. O irmão também estava rico. E vamos deixar bem claro um detalhe. Esaú enriqueceu porque o seu pai recebe a riqueza do seu avô. Então, Abraham dá para Isaac, como Yaakov está fora, Isaac então está permitindo que o seu filho Esaú desfrute da riqueza e vai enriquecendo junto. Mas Yaakov vem de fora com a riqueza dele. Você entendeu que o que Yaakov fez foi muito maior do que aquilo que Esaú fez? Esaú tinha tudo à mão para enriquecer, e Yaakov não. Ou o mérito de Yaakov é muito maior, porque ele vai produzir riqueza através do seu trabalho, da sua honestidade, através da obediência à palavra. E isso também, irmãos, é muito importante. Não adianta nada a pessoa amealhar bens, acumular bens de forma desonesta. Ah, eu não pago imposto.
Ah, eu compro as coisas e não pago. Eu estou devendo para um monte de gente, mas eu ando de carro novo, a minha casa é num condomínio, eu como em restaurante caro, compro roupas de luxo e vou para o altar pregar. Será que isso é bom? Será que isso é ser rico? Misericórdia, irmãos. Quem tem autoridade para falar isso? É o rico? Não. É a pessoa que tem a capacidade para produzir riqueza. É um Talmid Chacham, é um discípulo dos sábios que tem como aconselhar pessoas a se tornarem ricos. E por que isso, irmãos? Porque o Eterno não dá riqueza para muita gente. Você já percebeu que a maioria das pessoas não é rica? E você sabe por quê? Porque tem gente que se perde com o dinheiro se torna um ídolo. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu preciso trabalhar. Ah, eu não vou para determinado compromisso porque nessa hora eu preciso trabalhar, porque o meu chefe me convocou para trabalhar. E outra coisa, irmãos, tem gente que diz o seguinte: o meu chefe paga o meu salário. Errado. Quem paga o seu salário é o Senhor. Ele é que é dono dos céus e da terra, não é seu chefe, não. Se o Espírito Santo fizer assim, ó, acabou seu chefe, acabou seu trabalho, acabou tudo. E muitas vezes as pessoas estão firmadas nesse tipo de coisa. E Jacob sabia que a sua riqueza vinha do Senhor. Tanto que ele divide a sua riqueza com seu irmão, sem sentir. Porque para ele aquilo representa nada. Por um outro detalhe, porque ele sabe que o Eterno pode dar a ele infinitamente mais do que aquilo que ele está dando para o irmão. É a lei do retorno, eu chamo de bumerangue, irmãos, porque tudo aquilo que vai, volta. Se eu dou algo para alguém, eu vou receber isso de volta. Ah, Rabino, então você faz, esperando o retorno? Não. Mas é uma lei inexorável da natureza. O próprio Eterno colocou as coisas assim. E não é para mim, isso é para todo mundo. Não adianta eu querer plantar pepino e depois lá querer colher uva. Falar assim, nossa, como essa uva está amarga, é lógico. Aquilo não é uva, é pepino. Misericórdia. Entenda isso. Então, essas leis já estão sendo transmitidas aqui pela Torá. Só que com a kavaná de Yaakov, com a intenção de coração de Yaakov, diferente da kavaná de Esav. O negócio de Esav é ficar rico. O negócio de Yaakov é servir ao Senhor com a sua riqueza. Por isso, eu e você temos que entender por que eu preciso ser rico. Será que a gente tem necessidade de ser rico? Ou nós precisamos ter o que comer, o que beber, uma casa, um carro que nós possamos nos deslocar com ele e dinheiro para a gente poder cuidar da nossa família. Tem gente que quer ter, não, eu quero ter 10 casas, eu quero carro importado, aí eu quero viajar para a Europa todo ano, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa de $1 milhão, etc. Para quê? Isso é um espírito maligno que já estava nos faraós, já estava em outros homens no passado que buscaram a riqueza e que quando morreram quiseram levar a sua riqueza consigo. É o caso dos faraós, né? O que as suas posses eram enterradas com eles. Por isso os ladrões iam para saquear suas tumbas, porque a riqueza deles estava lá dentro.